Saudações, jovens gafanhotos! Nesse vídeo vamos tratar de uma prática aqui do capítulo número 10, mais especificamente sobre coordenação de tarefas. Para isso nós vamos fazer um problema. Primeiro eu vou mostrar a implementação para vocês. Então, aqui tem um problema, exatamente o problema do livro, onde são várias threads querendo somar um determinado valor aí a um saldo. Tá? Então, a ideia é que vocês já tenham compreendido por inteiro o processo de criação de threads. Aqui nós temos um número total de 4 threads. Cada uma das threads vai chamar a função depositar. Essa função depositar vai depositar, nesse caso aqui eu vou começar com 100, né? 100 vezes o número 1 num saldo. Então são 100 depósitos de R$1, ok? Para cada thread. A gente pode imaginar aí que cada thread é uma pessoa que vai ao banco fazer um depósito de R$1, 100 depósitos de R$1, né? Meio absurdo esse problema, mas enfim, é um exemplo bastante interessante, fácil de entender. Vamos rodar isso aqui para ver o que acontece. Então, primeiro deixa eu compilar, né? Porque eu mudei o código, fazer um GCC do nosso exemplo número 1. E agora eu vou rodar o exemplo número 1. Olha lá, valor final de 400. O que fecha, né? Pois são 4 threads, 4 pessoas, né? 4 threads, cada pessoa depositando R$100, fecha um valor final de 400. Se a gente rodar isso aqui várias vezes, sempre vai dar 400. Opa! Teve uma vez que deu 350. Bacana, né? Então a gente tem aqui o que a gente chama de uma condição de corrida. Ó. Uma vez deu 344. Se eu aumentar esse número de fors aqui, 10.000, por exemplo, vamos recompilar, rodar de novo. Em vez de eu ter 40.000, que seria o resultado final, né? 4 pessoas, cada uma depositando 10.000 vezes, eu deveria ter 40.000. Em vez eu tenho 17.000, 16.000, 26.000, valores muito variáveis, né? Não fecha a conta. Como assim? Eu mando 4 pessoas depositar 10.000 vezes R$1 no meu saldo e no fim eu tenho um saldo de 15.000. O que está acontecendo aí, né? Então o que está acontecendo é exatamente isso aqui, ó, uma concorrência, né? A gente tem uma concorrência sobre essa variável saldo, porque são várias threads fazendo ao mesmo tempo a leitura e o incremento, ou tentando fazer a leitura e o incremento dessa variável ao mesmo tempo, tá? Então a gente tem aí, né, exatamente esse exemplo, né? A gente tem uma pessoa, né, um terminal, um computador fazendo N depósitos e o outro fazendo outros depósitos. Ah, professor, isso só vai acontecer quando eu tiver esse for de 1000 aqui? Não. Poderia acontecer sem esse for, né? Mas para conseguir gerar esse erro no computador, eu tenho que mandar repetir várias vezes, né? Uma concorrência é um erro que pode acontecer uma vez a cada 10 anos, uma vez a cada 20 anos, cada 1000 anos, dependendo aí das situações, né, de cada um dos programas. Então esse forzinho aqui nada mais é do que forçar um monte de tentativas de concorrência para que ela realmente dê errado. Se vocês colocassem um for de 1 a 10 aqui, muito provavelmente vocês ficariam o dia inteiro tentando e não iria dar certo. Mas se vocês ficassem um ano inteiro tentando, vocês iriam obter provavelmente um erro, tá? Então isso a gente chama de condições de disputa, né? Vocês já devem ter lido aqui o capítulo do livro, mas só tentando desenhar aqui de novo, eu tenho uma thread fazendo um processo, uma outra thread fazendo um processo. O meu valor do meu saldo, ele começa de 0, né? E aí as duas threads, né, os dois processos aqui, o processo 1 e o processo 2, eles chegam no mesmo momento para fazer o quê? Para fazer este incremento aqui, né? Saldo igual saldo mais 1. O que esse comando significa no fim das contas? Significa que eu tenho que ler o valor de saldo e depois incrementar mais 1 e depois salvar. Então, leio, incremento e aí salvo na mesma variável, mas poderia ser outra, inclusive.
Então, imaginando que os dois processos, tanto um como o 2, que o 2 mais feio, né? Quanto o processo número 2, cheguem ao mesmo momento na leitura, então o saldo para esse processo aqui, né, ele vai jogar num registrador AX lá, vai ser lido como 0. O saldo para esse outro registrador aqui, né, o AX do processo 1 e o AX do processador 2, vai ser lido como 0. Né? Então pode acontecer aí no caso de serem dois processadores, né? De serem dois núcleos. Pode acontecer que tenha uma preempção. Então houve uma preempção, então esse AX foi salvo na memória e agora esse AX desse processador tá fazendo o processo número 2 em vez de fazer o processo número 1. Né? A gente tem as trocas de contexto, as trocas de thread. Ok? Então vamos supor que esse cara está executando, ele leu o AX, vale 0, né? Leu o saldo, vale 0. Esse cara preemptou, leu o saldo, vale 0. Esse cara vai incrementar isso aqui. Vai ficar valendo. Quando esse cara incrementar, já que estamos. Não. Vamos começar de novo. Os dois. Esse processo está andando. Ele leu o valor do saldo. Saldo vale 0. Gravou. Houve uma preempção. Esse cara veio executando, leu o valor da X, vale 0. Agora ele vai somar. Então, em vez de valer 0, agora vale 1. Ok? Aí, preemptou de novo. Esse cara vai somar. Vale 1. No fim das contas, o que vai ser salvo lá na memória do saldo vai ser 1. E deveria ser 2, porque cada um está somando 2. Tá? Então, esse tipo de concorrência ele pode acontecer se a gente tiver dois processadores, cada um trabalhando com registradores diferentes, ou nenhum mesmo processador trabalhando com os mesmos registradores, no caso aí havendo preempção de processos. O fato é que deveria ser 2 e vai ser 1. O fato é que esse tipo de erro ocorre, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Tá? E aí esse tipo de erro a gente chama de condições de disputa. Tá? Porque são erros... Inclusive aqui tem uma análise em assembly do porquê acontece esse erro. Né? Então, eu peço para vocês que entendam bem o porquê que acontece esse erro. Se precisar, leiam 1, 2 vezes esse capítulo, porque o entendimento do porquê acontece esse erro é bastante importante. Tá? Aqui tem aquela mesma que eu tentei fazer em desenho. Tá? Então isso a gente chama de race conditions. Race conditions são erros dinâmicos. Portanto, na hora que eu compilo, não aparece esse tipo de erro. Ó, compilação 0 erros. Tá? Esse erro só vai aparecer, é um erro de lógica, né? Só durante a execução. E eles têm uma natureza, né? De só acontecerem quando realmente você tentar acessar, né? Ler e escrever uma mesma variável em um mesmo tempo. Então isso realmente pode ser bastante raro, né? Existem situações aí na literatura que erros desse tipo de concorrência ficam latentes durante anos. Nunca acontecem 5, 10 anos sem acontecerem, mas só que daí quando acontecem, podem ser aí desastrosos, né? Também é praticamente impossível a gente fazer um debug dos programas para achar esse tipo de erro, porque o debug você está fazendo de forma muito mais lenta. Então, enquanto você faz o debug, fazer com que dois processos ao mesmo tempo tentem ler a mesma variável e tem uma preempção para que um sobrescreva o outro, é uma coisa praticamente impossível de se fazer. Tá? Existem algumas ferramentas que o pessoal tenta desenvolver. Enfim, esse tipo de condições de corrida só existe, né, quando uma das operações envolvidas for a escrita. Ela não existe competição, né, corrida quando for apenas leitura. Por quê? Imagine, deixa eu deletar tudo aqui. Imagine dois processos, de novo, só que agora eles não querem mais escrever nada, eles só querem ler. Ler para mostrar na tela. Esse cara vai ler o saldo como sendo 0, vai printar na tela. Aliás,
Esse cara vai ler o saldo como sendo 0, vai preemptar para o outro programa. Esse cara também vai ler como sendo 0, vai printar na tela, fazer um printf aqui, vai preemptar de volta e esse cara vai fazer um printf e os dois vão fazer o printf corretamente, porque, obviamente, ninguém alterou a variável saldo. Então, quando há somente leitura das variáveis, a gente não tem condições de corrida, tá? Então, uma forma bastante fácil de reconhecer se existe uma condição de corrida tem aqui read, né, do processo 1 em intersecção com write do processo 2. Né? Então, se um processo está lendo uma variável e o outro está escrevendo, né, T1 não lê variáveis escritas por T2. T2 não lê variáveis escritas por T1. E T2 e T1 não escrevem nas mesmas variáveis. Quando essas três condições são satisfeitas, a gente não tem condição de corrida. Tá? Enfim. A essas condições de corrida a gente tem seções críticas, né? No nosso caso aqui, a nossa seção crítica é essa alteração da variável saldo. Esta linha número 12 especificamente é o nosso problema. Não é o resto, não é a criação da thread que ocasionou o erro. Não, a thread vem para justamente possibilitar um número maior de tarefas ao mesmo tempo. Né? Também não é o for que ocasionou o erro. Como eu falei para vocês, esse for foi só adicionado para forçar com que o erro acontecesse. Mas se eu não tivesse o for e tivesse apenas 4 threads alterando o valor do saldo, em um dia talvez isso ocasionasse um erro. Tá? Então, a essa seção específica aqui, a nossa linha número 12, a gente chama isso de seção crítica. Né? Ela que a gente tem que proteger de alguma forma. Fazer com que ela não seja acessada por 2 programas ao mesmo tempo. E um programa ele pode ter várias seções críticas aí, dependendo, né, dependendo da quantidade de variáveis aí que as duas funções executam. Nesse caso aqui, a nossa única seção crítica é a variável saldo, lembrando que são 4 threads e as threads têm acesso livre aí a variáveis globais. Porque as threads são processos leves de um único processo. Tá? E como é que a gente protege isso? A gente protege fazendo exclusão mútua. Né? Então, são diversos mecanismos aí de proteção. E durante o curso aí de sistemas operacionais, a gente vai ver vários deles. E tem vários mecanismos aí justamente para garantir exclusão mútua. O que é exclusão mútua? Né? Enquanto um estiver na região crítica, o outro, eu tenho certeza, né? Eu vou garantir que o outro processo não vai ter acesso a essa região. Né? Então eu vou garantir que quando alguém tentar alterar a variável saldo, eu tenho que dar um jeito de garantir que o outro processo que também tenta alterar a variável saldo não o faça. Tá? Então, a seção crítica, normalmente a gente vai delimitar por duas primitivas, né? Que é entrar na seção crítica e sair da seção crítica. Tá? Então, quando eu entro na seção crítica, esse enter aqui, ele deve ser bloqueante. Ou seja, entrei, só este processo vai ter acesso a essa linha, né? A essa variável, a essa seção crítica. Enquanto os outros não. Então, se alguém chamou algum dos processos ou das threads, chamou a função enter, os outros processos que tentarem chamar a região enter ficarão bloqueados. Lembra daquele status de bloqueado lá do esquema dos sistemas operacionais, executando, pronto e bloqueado? Então, essa é uma das situações. Então, o primeiro processo que executar o enter vai conseguir passar para a linha 4. Já se aquele processo ainda estiver aqui na linha 4 e outro processo tentar executar o enter, ele vai ficar bloqueado até que o processo que está na linha 4 libere, né? Faça o leave, saia da região crítica. Ok? E aí a gente tem várias, como eu já comentei para vocês, a gente tem várias soluções.
E essas várias soluções, elas têm que respeitar algumas regrinhas. Primeira regrinha, exclusão mútua. Somente uma tarefa pode estar dentro da região crítica. É a regra mais básica de todas. Não posso ter dois processos podendo executar a linha 4 ao mesmo tempo. Espera limitada. Uma tarefa que aguarda o acesso a uma região crítica deve ter esse acesso garantido em tempo infinito, ou seja, não pode haver inanição. Ou seja, eu não posso fazer uma solução onde eu nunca consiga acessar a região crítica, mesmo que o outro processo não esteja lá dentro. Tá? Independência de outra tarefa. A decisão sobre o uso da seção crítica deve depender somente das tarefas que estão tentando usar a região crítica. Porque tem algumas soluções que uma tarefa que não está usando a região crítica impede que outra use. É mais ou menos de dizer o seguinte, olha, você não está usando o banheiro, mas eu não estou usando o banheiro, mas você também não pode usar. Não tem lógica. Né? E independência de fatores físicos, a solução da região crítica deve ser puramente lógica e não depender da velocidade da tarefa, de temporizador ou de qualquer coisa, fator físico. Tá? Então essas 4 premissas elas devem ser obedecidas para que a solução seja boa. Tá? Se a solução obedece essas 4 premissas, então ela é boa. Ok, professor, então quais são as soluções? Primeira solução, inibição de interrupções. Eu posso, por exemplo, desativar o clock. Né? Você pensa o seguinte, estamos num sistema preemptivo, que fica preemptando entre diversas tarefas. Se eu desabilitar o clock do processador, né, desabilitar a troca de contexto lá pelo tick do processador, o quantum, eu não tenho mais como fazer a preempção de tarefas, a menos que a própria tarefa assim eu faça por requerer uma entrada e saída ou por terminar o tempo dela. Né? Então, essa ideia de inibição de interrupções pode até parecer interessante num primeiro momento, mas no fim das contas não é, né? Porque a preempção por tempo deixa de funcionar e se você tem uma tarefa que faz alguma coisa errada, por exemplo, tem um loop infinito lá dentro, você acaba travando o teu sistema. Ok? Outra, se as interrupções estão desativadas, então eu não consigo mais fazer entrada e saída, né? Os dispositivos de entrada e saída não podem mais ser atendidos. Outro problema com essa solução, a tarefa que não está na região crítica, né? A tarefa que está na região crítica não pode realizar operações de entrada e saída. E também essa solução só funciona em sistemas com um único processador. Tá? Se forem 2 processadores, você ainda tem a chance de os dois, cada um estar executando uma thread ou um processo e os tentarem acessar. Ok? Então, inibição de interrupções não é uma solução. É uma operação privilegiada e somente usada pelo kernel em determinadas situações muito específicas. Tá? Por exemplo, a implementação de semáforos pode usar aí a inibição de interrupções. Tá? Mas é só o kernel que vai poder ter acesso a esse tipo de coisa. Tá? Já imaginou um usuário poder desligar as interrupções do sistema? Né? Sem chance. É uma falha de segurança tremenda. Então a nossa solução número 1 não funciona. Tá? É uma possível solução. Ela é usada dentro do kernel, lá especificamente em algum pontozinho, né, para resolver algum problema muito específico, mas a nível do usuário, não. Ok? Solução número 2 é o sistema que a gente chama de buzzwait. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou implementar aqui ó, essa função enter e essa função leave.
essa função enter vai fazer o quê? Quando um processo chamar a função entrar, eu vou... Né? Primeiro que buzz vai ser setado para 0. Ok? Então, se um processo chamar a função entrar, ele vai fazer um while se o buzz tiver 1. Né? While 1. Como o buzz está inicialmente em 0, esse while vai passar para a linha de baixo e vai setar buzz como 1. Aí buzz fica como 1. Buzz ficando como 1, o segundo processo que entrar aqui no enter, o segundo processo que chamar no enter, lembrando que essa função depositar, ela é chamada por n threads, n vezes. Então, várias delas vão tentar acessar. Inclusive está aqui, é o exemplo número 2. Essa função enter, né, como eu tenho 4 threads, são criadas 4 threads que chamam a função depositar. A função depositar vai tentar chamar enter. Então, as 4 threads tentarão chamar a função enter. Só que somente uma vai entrar aqui dentro. Porque uma delas vai ter o buzz 0. E vai passar pelo while. As outras vão ter o buzz diferente de 0. E vão ficar num loop infinito. Por isso que a gente chama de espera ocupada. Enquanto aquela que tem o buzz 0 troca para buzz 1, fazendo com que as outras soluções fiquem nesse loop infinito, até que ela saia e ela mesma coloque o buzz 0. Vamos ver pelo código aqui? Então, olha só. Temos que imaginar que isso aqui vai acontecer 4 vezes. Então, a função enter vai ser chamada 4 vezes. O primeiro que chamar a função enter vai ter o valor de buzz como 0. Porque alguém vai chegar primeiro. Isso é inevitável. Alguém sempre chega primeiro. Então, aquele cara que chegar primeiro vai ter o buzz 0. Em o buzz sendo 0, ele passa do while, porque ele não vai ficar em loop infinito, e coloca buzz 1. Aqueles que chegarem depois vão pegar o buzz como 1 e vão ficar fazendo for. Então, o que acontece? O primeiro processo que chegou vai fazer aqui o saldo mais 1, enquanto os outros vão ficar fazendo for. Aí o primeiro processo vai chamar leave, vai setar buzz como 0. Daqueles 3 processos que estão fazendo for, aquele que for mais rápido vai passar pelo while, vai setar buzz 1 e vai, consequentemente, ter acesso à região protegida. Tá ok? Só que, o que vocês acham? Essa solução funciona? Vamos lá. Vamos compilar. CO2. E vamos rodar. 400. Deixa eu até dar um clear aqui. Clear. Opa, olha lá. Em alguns casos funciona, em outros não funciona. Né? 241, 217, 304. Como assim, professor? Você acabou de mostrar uma coisa que não funciona? Exatamente. Tá? Essa solução ela parece inteligente, mas ela tem exatamente o mesmo problema. Ela tem exatamente o mesmo problema da solução sem fazer nada. Por quê? Porque essa variável buzz, ela também é uma região crítica. Porque imaginem a seguinte situação. 4 processos chamam enter e chegam aqui. E os 4 processos leem ao mesmo tempo o buzz. Então, se eles leem ao mesmo tempo o buzz, os 4 processos vão passar. E vão setar a variável buzz como 1. Em os 4 processos passando, eu vou ter os 4 processos acessando o saldo ao mesmo tempo, o que vai me levar aí a uma condição de corrida. Tá ok? Então, eu tenho o mesmo problema, né? Eu só transferi o problema daqui, dessa variável crítica, dessa região crítica da linha 26, para uma região crítica da linha 13. Beleza?
Ok, professor. Então, não funciona. E além de não funcionar, tem um outro problema que eu vou explicar para frente. Bom, vou explicar já. Então, esse teste contínuo, que é feito aqui no while buzz, ele é muito ruim. Porque imagine que o processador está ocupado fazendo o quê? Enquanto isso. Bilhões de vezes. Em vez de estar fazendo algo útil, o processador está olhando enquanto um. Será verdade? Será que eu estou Será que eu estou o tempo inteiro? Né? Inútil. Consumindo o processador desesperadamente, né? De forma a não fazer nada produtivo. Então, essa história do buzz rate ela deve ser evitada. Obviamente, primeiro porque não funciona, e segundo, porque essa ideia de espera ocupada, né? Como assim? Eu estou esperando, mas eu estou esperando usando o processador. Não. Se você está esperando, você tem que ficar esperando, não usando o recurso, né? Então, não funciona. Solução número 3, alternância de uso. Então, na solução número 3, a gente vai alterar de novo. Então, a parte do main aqui fica tudo igual, não muda nada. A parte aqui do depositar também fica tudo igual. Só tem um if comentado aqui, mas depois eu explico. Nessa função de depositar, eu vou ter uma variável turn. Que agora é o seguinte. Agora, a ideia é que eu processo, vou usar a região crítica e vou passar para o próximo. Então, eu uso a região crítica, passo para o próximo. Uso a região crítica e passo para o próximo. Como eu faço isso? Quando eu chamo a função enter, eu passo o identificador do processo. No caso aqui da thread, nosso thread identificator. Esse identificador vai fazer o seguinte. Enquanto turn for diferente de task. O turn é 0, então é como se eu estivesse dizendo o seguinte. Comece, né, o uso da região crítica da linha 27 vai começar pelo processo, pela thread 0. Então, se eu não for a thread 0, fique em loop infinito. Ok? Se eu for a thread 0, turn vai ser igual a task, porque eu estou passando o id da thread aqui em cima. Em turn sendo igual a task, eu passo do while, faço a alteração do saldo e chamo o leave. O leave vai fazer o quê? Vai somar turn na quantidade de processo. Então, turn de 0 vai virar 1. E aí, então, o turn vai virar 1. O processo 1, né? Então, turn é 1. O processo 1, que tem valor de task igual a 1, vai passar do while, que vai alterar, que vai chamar leave, que vai fazer turn virar 2. O processo 2, né, que tem task igual a 2, vai ser agora igual a turn, que vai liberar o while, que vai acessar a região, que vai fazer turn virar 3. O processo 3, né, que eu passo aqui o TID do processo, né, o processo 3 agora é igual a turn. Então vai liberar o while, certo? E assim sucessivamente. Então cada processo usa uma vez, em ordem, né? Então 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No caso 4, porque eu estou usando um número de threads igual a 4. Professor, será que funciona? Vamos ver. Vamos compilar, solução número 3. Não sei se está atualizada minha compilação. E vamos rodar a solução número 3. Olha lá, interessante. Funciona? Funciona. Relativamente bem, inclusive. Só que existe um problema. Embora essa solução de alternância estrita ela resolva o problema da sincronização, eu só posso sincronizar em uma determinada ordem
Então, se um desses processos aqui não quiser entrar na região crítica, ele vai desabilitar os outros processos. Como assim, professor? Eu fiz aqui, ó. Tem um if. Então, se o processo for o 3, por exemplo, né? Se o processo for 3, ele não vai entrar. O if aqui só entra processos diferentes de 3. Então, se o processo for o 3, ele não vai tentar entrar na região crítica, ele não vai tentar incrementar o saldo. Só que o problema dele não tentar incrementar o saldo é que ele impede que os outros incrementem o saldo. Vamos provar? Então, GCC rodar. Travou. Certo? Não andou. Isso quer dizer o quê? Imagine a seguinte situação. Olha, eu não quero usar o banheiro. Porque eu não estou dentro do banheiro. Eu não estou na região crítica. Eu não quero usar o banheiro. Mas os outros que querem usar o banheiro não podem usar porque eu não estou no banheiro. Não tem lógica. Né? Você não deixar uma outra pessoa usar o banheiro porque você não está no banheiro. Ok? Então ela fere, né? Então, a solução número 1 e a solução número 2. Então, a solução número 1, ela fere a exclusão mútua. A solução número 2 também fere a exclusão mútua. A solução número 3, que é o strict alternation aí, ela fere a interdependência da tarefa, que é o quesito, né, o critério 3. Tá ok? Então, também não é uma boa solução. Próxima solução. Solução número 4 é a solução pelo algoritmo de Petersen. Tá? Esse é um dos mais conhecidos, tem outros algoritmos nessa mesma linha do Peterson. Esse algoritmo aqui, no caso, ele é apenas para 2 threads, mas tem algumas modificações aí para mais threads, né? Generalizações. São um pouco mais complexas de entender. Então, esse algoritmo funciona da seguinte forma. Deixa eu até aumentar aqui. De novo, tudo igual. Vou criar threads, nesse caso é só 2. Vou ter um for, chama entrar na região crítica, incrementa saldo, sai da região crítica. O entrar na região crítica funciona da seguinte forma. Imaginem que vocês têm dois processos chamando o enter aqui ao mesmo tempo. Certo? Tem 2 processos chamando o enter ao mesmo tempo. Então, os 2 processos estão aqui. Vou até desenhar. Então, tenho 2 processos e os 2 querem entrar na região crítica ao mesmo tempo. Os 2 vão colocar o outro igual a -1, né? Porque aqui no enter eles passam o número do processo. Como eu só tenho 2 threads, é 0 e 1. Então, o outro é o 0 e o outro é o 1. Vamos desenhar. Então, esse é o processo 0, esse é o processo 1. A variável outer, vou colocar só outer aqui vai ser igual a 1, e a variável outer aqui desse lado vai ser igual a 0. Ok? Porque o número do processo aqui é 0, o número do processo é 1, eu recebo o outro aqui, é só invertendo, né? E aí os 2 processos vão colocar em um vetor de... Esse vetor indica assim, ó, eu quero entrar, né? Então esse vetor é um vetor compartilhado, tá aqui em cima. Então eu quero entrar. Então o antes vai ser um vetor de 2 posições nesse caso. Os 2 vão colocar o número 1 ali. Ok? Imaginando que os 2 processos estão ocorrendo ao mesmo tempo em forma paralela. Aí, essa variável turn também é uma variável global. Ela tem problemas de região crítica. Ela é uma região crítica na essência. Então, alguém vai alterar por último. Um desses processos vai alterar por último.
Então, turn vai receber o valor, né, o número da tarefa. Então, essa variável, como é que ele chamou a variável aqui? Turn. Essa variável turn, vamos supor que esse processo chegou um pouquinho antes, colocou 0. E esse processo chegou um pouquinho depois, colocou 1. Vou até apagar. Certo? Porque turn só aguenta uma variável. E aí eu vou fazer um while, né? Os dois processos vão fazer o while. Turn igual a task. Vamos ver. Turn igual a task para o processo 0 é diferente. Para o processo 1 é igual. E tem alguém querendo? Né? Tem mais alguém querendo entrar? Esse valor aqui é 1, é positivo. Né? O outro processo está querendo? No caso, sim, né? Ambos estão querendo. Então, quem tiver este valor igual 1 nas duas comparações, então turn igual a task para esse cara é 1. E o processo 0 quer usar? Também é verdade. O processo 0 ele quer usar. Então esse cara aqui vai entrar em loop infinito, enquanto o outro turn igual a task não é. Isso aqui já vira 0, virando 0, né? É diferente, é 0. Então ele vai executar. Quando esse cara aqui executa, vai chegar uma hora que ele vai incrementar o saldo e vai sair da região. E vai colocar, olha, não quero mais usar. Turn igual a task igual a 0. Então, turn no meu número de processo recebe 0. Então, já que esse cara estava executando, turn no meu número, aliás, o antes no meu número de processo, que é o 0, recebe 0. Ok? Então, esse valor aqui virou 0. Quando esse valor virou 0 aqui, esse cara estava no loop infinito. Mas vai sair do loop infinito. Por quê? Porque turn é igual a task. Continua sendo turn igual a task. Não mudou nada. Mas o antes igual ao outro, né? O outro está interessado em entrar? Não. O outro não está mais interessado em entrar porque ele colocou 0 aqui. Então ele sai e executa. Ok? Então funciona. É uma solução elegante. Bastante elegante, inclusive. Né? Vamos rodar para ver. 4. E não funciona. Lá, ó, 2000, 92, 99, 86. Em algumas vezes funciona, em outras não. Né? Não é tão crítico, a quantidade de erros aqui não é tão grande como se fosse nas outras soluções, mas ainda assim não funciona. Como assim, professor? Em teoria, isso aqui deveria funcionar bem, mas existe um problema, inclusive está aqui na nota de rodapé, né? Nessas arquiteturas x86, a ordem de leitura e escrita da memória ela pode ser trocada e isso pode ocasionar erros aqui no algoritmo de Peterson. Não vou entrar nesses detalhes porque é uma coisa um pouco mais avançada. Não quero deixar essa aula muito longa. Tá ok? Então, também não funciona. Além de não funcionar, né? Tem também o defeito de ser uma espera ocupada, né? Todos esses algoritmos que estou mostrando aqui para vocês hoje tem esse while no meio. Não é bom, porque esse while implica que a tarefa que não está na região crítica está fazendo um while desnecessário. A última solução é usar operações atômicas. Né? Então, aquela primeira ideia do buzzweight, aquela primeira solução aqui, aquela que realmente não... Aliás, a segunda solução do buzzweight, que não funciona legal, ela tem uma ideia legal.
desde que eu conseguisse, de alguma forma, fazer com que aquela consulta, deixa eu voltar aqui, essa consulta ao buzz weight, né, verificar se o buzz, quanto é o buzz e alterar o buzz, fossem feitas em apenas uma operação do processador e essa operação fosse indivisível. Né? Do jeito que está aqui, são várias operações. Né? Verifica quanto é buzz e depois altera o valor de buzz. Então são várias operações do ponto de vista se a gente abrir isso em assembly. Ok? Inclusive aqui são duas operações bem claras, né? Verificar e depois alterar. Mas se a gente tivesse uma instrução, professor, que fizesse essa verificação e essa alteração e que essa instrução ela não fosse divisível, é exatamente isso que as operações atômicas fazem. Tá? São várias operações atômicas que a gente tem. Uma das mais, né, conhecidas aí é o teste em set, né? Ou seja, verificar uma determinada variável e mudar, né, setar essa variável. Famosas TSL. Tá? As instruções TSL são disponíveis em processadores antigos, mas algumas processadores modernos oferecem outros tipos de operações atômicas. Tá? Que no caso aqui a XCHG, né, que é o Exchange, seria uma operação atômica que faz mais ou menos o trabalho da TSL. Ok? Ou seja, é uma operação atômica, né? Verificar a variável, alterar a variável, são coisas que são feitas em um só comandinho, né? Em uma só instrução de processador. Isso, se é feito em uma só instrução, isso leva a que essa operação não seja divisível. Ela não sendo divisível, eu consigo fazer a brincadeira do lock-deslock. Lock-deslock. Ok? Bom, professor, como é que eu implemento isso aqui então? Muito simples. Na verdade, não tão simples assim. Né? Essas operações elas estão disponíveis, elas são baseadas em arquitetura, então cada processador tem sua arquitetura. No meu caso, que é um x86, é um XCHG, aquela mesma do livro. Ok? Mas poderia ser outra arquitetura. E essas operações elas são acessíveis pelo assembly, então é importante você fazer um assembly, abrir um assembly dentro do C, né, e chamar elas direto da assembly. Existem as versões dessas operações atômicas direto, né, buildadas aí dentro do C, que então esse while aqui de cima, feito em assembly, seria compatível com esse cara aqui de baixo. Tá? Mas são operações bem específicas e isso aqui, portabilidade zero, isso aqui possivelmente portável se as bibliotecas, aí, as libc da vida, forem as mesmas. Será que funciona, professor? Vamos ver. Então, vou compilar o 5. Rodar o 5. Ó, funciona. Tá? Essa realmente funciona, né? E não tem nenhum erro. Então a gente evoluiu aí nesse vídeo sobre diversas soluções. Aliás, só terminando de falar. A operação atômica ela funciona, ela é bacana, só que tem um problema. Ela ainda tem while. E ela é específica de arquitetura. Se ela tem ainda while, significa que eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu estou usando o processador para fazer um while vazio com nada. Isso não é bacana, tá? Então, a gente olhou para as operações aí de buzz weight, de strict alternation, de Peterson e de operações atômicas. Todas elas funcionaram relativamente. Algumas não funcionaram e essa última aqui até funcionou, mas ainda tem problema, né? Buzz weight não é legal. Traz ineficiência na questão de uso de processador. Ok? Algumas tipos de buzz weight elas são usadas dentro de núcleo, né? Mas nunca a nível de usuário. Né? Não se deve fazer aí
coordenação entre tarefas a nível do usuário usando Buzzweight. Tem mecanismos e os próximos vídeos eu vou mostrar esses outros mecanismos que são melhores, tá? Então a prática desse vídeo aqui é só para mostrar essas soluções para a gente entender o problema, né? Se vocês ainda não está claro, né? Então sugiro que leiam o capítulo de forma bem atenciosa, resolvam os exercícios e deem uma olhada com cuidado nos códigos para entender bem o problema, porque nos próximos vídeos aí a gente vai olhar para mecanismos que resolvem de forma efetiva e de forma eficiente o problema de sincronização. Ok? Muito obrigado e até mais.